Olá, alunos do 7º ano. Aqui quem fala é a professora de Educação Física, Bruna Dias, e nesse bimestre nós vamos mergulhar sobre um assunto muito novo na Educação Física, os jogos eletrônicos. Então eu venho te fazer um convite para mergulharmos nesse universo, tanto corporal como também virtual. Bom, antes de falarmos sobre esse novo tema na educação física e entender por que os jogos eletrônicos estão relacionados com a nossa disciplina, nós precisamos passar por alguns conceitos dentro do esporte. Então vamos entender um pouco da origem e a história do nosso esporte. Como se deu a evolução do esporte na nossa história? Se pensarmos lá na antiguidade, o homem ele precisou aprender algumas habilidades que nós chamamos de habilidades de sobrevivência, que é correr, saltar, lançar alguns objetos, nadar. Todas essas habilidades, elas viraram esportes. Nós temos o atletismo, né? A natação, o esporte de tiro, que hoje são esportes que viraram por causa dessas habilidades de sobrevivência. E todos esses esportes, eles surgiram a partir dessas necessidades. As lutas, elas também surgiram dessa necessidade de sobrevivência. Então, os esportes, eles foram evoluindo, né? E a partir daí, com esse processo histórico do esporte, essas habilidades deixaram de se passar habilidades de sobrevivência para se tornar habilidades de competição e assim de prazer. E nós temos hoje o esporte como um esporte de alto rendimento, de alta performance, para atender esse estado de competitividade e de lazer, né, que nós praticamos hoje. Bom, vocês podem ver aí nessas imagens, né? As imagens aí estão dizendo exatamente essa evolução do nosso esporte. Lá vocês podem estar vendo lá os homens da caverna, algumas pinturas também nessas cavernas das habilidades que eles faziam durante a era histórica. Bom, essa outra imagem aqui, vocês podem também perceber a evolução de um esporte. Preste atenção. Bom, essa primeira imagem fala sobre os nossos gladiadores. Lá no circo romano, esses gladiadores, eles lutavam, né, com essas pequenas espadas. Por isso que se chama gladiadores, porque são espadas curtas, onde o nome se dá Gládio, que é o nome dessas espadas, e por isso que dá um nome aos gladiadores. E lá no circo romano, eles faziam esses esportes para se desafiar um ao outro. Logo depois, vocês podem ver o esgrima, lá no século XV. E agora, a terceira imagem, vocês podem também perceber o esgrima hoje em dia, que é a esgrima esportiva. Então, esse esporte esgrima, ele vem desde a época lá dos gladiadores. Então, vocês podem perceber a evolução desse esporte, que há muito tempo já era praticado e já se desenvolvia essa habilidade de luta. Então, a partir daí, os esportes, ele foi mostrando diferentes formas. Bom, nós temos o esporte performance, que é o esporte que nós temos hoje no espetáculo. O futebol, né, o basquete, são esportes de alta competição, que o atleta ele precisa ter uma alta performance para desenvolver esse esporte. Nós temos também o esporte de participação, que é aquele esporte que nos traz mais prazer, que é um esporte que alivia o nosso estresse, que é uma corrida, que é uma ginástica, que aí você pode estar participando não só individual, como também no seu coletivo. E também nós temos o esporte de educação, que é aquele esporte que nós praticamos na aula de educação física. Infelizmente, agora no momento pandêmico que estamos vivendo, não estamos nas nossas quadras esportivas. Mas o esporte de educação é aquele esporte que nós aprendemos nas nossas aulas, que a gente pode variar algumas regras, né? Colocar o que a gente quiser. Então, lá a gente também joga para aprender algumas habilidades e também para nos divertir.
Bom, agora você vai na apostila e você vai fazer o exercício número 1. E a pergunta é: alguns esportes têm origem tão antiga que estão ligados a que tipo de atividade da humanidade? Acabamos de falar sobre isso. Atividades de sobrevivência, atividades esportivas, atividades prazerosas ou atividades de cultivo? Responda aí, hein? Agora nós vamos falar um pouquinho o que é o esporte propriamente dito. Bom, o esporte ele é uma prática metódica, sabe? Individual ou também pode ser coletiva, de jogo ou qualquer atividade que demanda exercício físico ou destreza. O que significa habilidade? Com fins de recreação, de manutenção do nosso condicionamento corporal e da saúde física, mental, competição, de desporte ou o desporto, que também, se nós falarmos essa palavra desporto, também significa o esporte. E também nós temos os nossos jogos, precisamos diferenciar o que é esporte e o que é jogos. Bom, o jogo, ele já é uma atividade cuja natureza é de meramente se divertir, é ter entretenimento, uma ou várias atividades recreativas. Então, no jogo, nós não temos regra, nós não temos uma confederação que guia esse jogo. No esporte, já temos uma confederação, já temos uma regra, temos algo a se guiar. E já no jogo não, é uma coisa mais livre, né? As pessoas se divertem, se distraem, exercitam o corpo e a mente e eles também são utilizados como ferramentas a serviço da nossa educação. E aí, nesse exercício aí da nossa apostila, nós estamos falando também sobre alguns jogos populares. Você sabe o que são os jogos populares? Os jogos populares, eles também são conhecidos como jogos de rua. Eles são jogos que os seus elementos, eles podem ser alterados, decididos pelos próprios jogadores. Por exemplo, você está jogando uma queimada na rua com seus colegas, mas nessa queimada você pode estar mudando as regras desse jogo. E a queimada é um jogo muito antigo, onde seus pais, seus avós, seus tios e amigos mais velhos já jogaram com certeza. E esse jogo ele vai variando de geração em geração. Hoje em dia tem queimado sentado, tem queimado infiltrado, tem um queimado tradicional, tem um queimado que a pessoa queima e não volta, e ela fica no jogo. Então é um jogo que nós podemos variar as regras desse jogo. E não tem muito recurso sofisticado para jogar. Apenas uma bola, pessoas, vontade de jogar e se abrir para a diversão. Bom, quais são esses benefícios de se jogar esses jogos populares? Bom, os benefícios, eles são muito relacionados às nossas relações humanas e culturais da nossa localidade. Então, às vezes você vai brincar na sua rua, mas lá no Nordeste, nas ruas do Nordeste, tem outras brincadeiras que você não conhece, alguns jogos que você nem ouviu falar, porque são específicos daquela localidade. Por isso que são chamados jogos populares, porque eles são intimamente ligados a essas relações humanas, né? Esse jogo que o próprio praticante, ele faz, ele constrói, ele desconstrói. E ele melhora a vida social, né? Ou seja, dessa socialização, ele traz essa interação para as pessoas que ali se encontram. Desenvolve o espírito da colaboração, melhora o raciocínio para a resolução de problemas. Por exemplo, o pique-bandeira. O pique-bandeira você precisa ter várias estratégias dentro do jogo para poder enganar o seu adversário. Então, ele melhora muito essa resolução de problemas a chegar ao seu objetivo. Melhora a agilidade, o equilíbrio, a coordenação motora e promove também o relaxamento e alivia o estresse. Bom, nós temos uma variedade de tipos de jogos populares. Na apostila aí tem uma entrevista para você fazer com as pessoas que fazem a quarentena com você, tá bom? Seu pai, a sua mãe, quem está aí na sua casa. Pergunte a eles quais são os jogos e brincadeiras que eles brincavam quando era criança.
E depois pergunte para eles se eles ensinaram essas brincadeiras a outras crianças ou ensinou até mesmo para você, tá bom? Esse é o exercício e eu quero que você também tire foto e mande para o professor. Mas vamos lá, vamos exemplificar alguns tipos de jogos populares, que existem vários, mas vou falar alguns. A amarelinha, o peão, que é um brinquedo muito popular, né? Cabo de guerra, pular elástico, queimado, que eu já falei aqui, dança da corda, escravo de Jó, bobinho, quente ou frio, dança da cadeira, detetive, morto-vivo, estátua, a bola de gude, que hoje em dia não se vê mais crianças brincando, né? E também a brincadeira mais preferida de todos, que é o esconde-esconde. Bom, agora vou mostrar um vídeo para vocês ensinando a peteca. Prestem bem atenção, tá bom? Alunos, para vocês fazerem essa peteca é muito simples. Você só vai precisar de papel ou jornal, folha de revista, ok? Uma sacola plástica, tá? Vocês colocam ela assim, ó, bem alinhadinha, direitinho, pra gente poder fazer o corte, e tesoura. Então vamos começar. Primeiro nós vamos cortar essa alça dessa bolsa, ok? Cortou a alça. E nós vamos abrir esse saco plástico, certo? Vamos cortar o fundo também. Daqui dá pra fazer 2 petecas, ok? Bem simples, ó. E agora eu vou amassar o papel ou o jornal com uma bola. Amassa bem. Vou amassar mais um. Você vai abrir de novo a folha, para ela ficar mais maleável, para ela não ficar tão durinha. Você vai abrir novamente e vai amassar agora de uma forma achatada, que é a base, ó, que é a base da nossa peteca. Ó, uma forminha bem achatadinha, ó. Não é uma bola, e sim como se fosse uma base arredondada, ok? Você vai colocar aqui, ó, no centro, certo? Botar assim para baixo, a base. E vai juntar o saco plástico formando o corpo da peteca. E você vai amarrar com a própria alça que você cortou da sacola. E aqui você já tem a sua peteca para brincar aí com os seus amigos e os seus familiares. Então, aqui está a nossa peteca, muito rápido e fácil também de fazer. Agora você vai brincar aí com os seus familiares, usando a palma das mãos como raquete, né? Que nós brincamos de peteca assim, mas você também pode improvisar a raquete aí na sua casa para jogar o badminton.